Olá a todos, me chamo Juan, estou aqui para apresentar um pequeno vídeo da para apresentar para a disciplina de processamento digital de sinais, professor Luiz Gonzaga, né? E a ideia, né, dessa apresentação é mostrar por que que a frequência de Nyquist não pode ser utilizada na amostragem de sinais senoidais ou de sinais cujo espectro, né, o espectro de frequência contém impulsos na máxima componente de frequência. Então, basicamente é por que que a gente não pode utilizar, que a nossa frequência de amostragem do nosso sinal não pode ser igual à frequência de Nagel para sinais senoidais. Então, o foco principal é esse. Primeiro, vamos definir a frequência de Nyquist para o nosso caso. Normalmente, a gente tem a ideia de que a frequência de Nyquist, e a frequência de Nyquist é definida assim, né, na verdade, como duas vezes a máxima frequência do nosso espectro, a máxima componente espectral do nosso sinal. A frequência de Nyquist normalmente é definida assim, só que a gente nunca vai usar ela com o seu valor exato, né? Então a gente nunca vai usar na prática a própria frequência, né? Normalmente a gente vê para o que o, o parâmetro de utilização é ser maior ou igual. Só que até igual a gente vai ter, até com ela igual a gente vai ter problemas. Então, o ideal é que a gente use uma frequência maior, né? Nossa frequência de amostragem seja maior que a frequência de Nyquist. Então, é basicamente isso. Só contextualizando, é, como se dá o espectro de um sinal quando a gente amostra ele, vamos olhar aqui esse gráfico, né? No gráfico aqui, a gente tem em azul o espectro de um sinal x de s de tempo contínuo, sinal qualquer. Esse sinal resulta nesse espectro aqui, né? Quando a gente amostra esse sinal, o nosso espectro, o espectro do sinal amostrado, ele vai consistir no mesmo espectro, né? Mesmo formato, digamos assim, do nosso sinal original, só que replicado, né? Então, em verde, a gente vê exatamente isso que eu acabei de falar. A gente vê réplicas desse sinal amostrado. Ele não é mais único. E essas réplicas estão, elas vão estar ali espaçadas entre si pelo valor da nossa frequência de amostragem. Então, dependendo do valor de Fs, que é a nossa frequência de amostragem, eles vão estar mais afastados ou mais próximos, né? E o ideal é que eles estejam o mais afastados possíveis, porque sempre que eles estão mais próximos, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, a gente vai ter sobreposição dessas componentes, né, dessas réplicas, e isso causa problemas para a gente, né? E, e o foco principal, como eu falei, é a gente tratar de sinais senoidais, né? Sinais senoidais, é, a gente tem, para uma senoide pura, vamos tratar de uma senoide pura, a gente tem que o espectro do sinal de tempo contínuo, quando a gente faz a transformada de Fourier de tempo contínuo, ele consiste em impulsos isolados nas frequências fundamentais. Frequência fundamental, vamos pegar, por exemplo, aqui, esse x de t. Ele tem uma amplitude, tem uma fase. Nossa frequência fundamental é essa que a gente chama de Fmax. Então, é a frequência do nosso sinal senoidal, né? Tem uma senoide que oscila com essa frequência. Quando a gente amostra esse sinal, né? Na verdade, quando a gente faz a transformada de Fourier em tempo contínuo, a gente tem que esse sinal vai consistir em duas amostras localizadas exatamente nessas frequências, nessa frequência fundamental. Uma em menos Fmax e outra em mais Fmax. Então a gente vai ter dois impulsos, né, nessas componentes. Agora, e como eu já falei, se a gente amostrar esse sinal senoidal, a gente vai ter replicações desse espectro separadas entre si pela taxa de amostragem, né? A gente vai replicar esses impulsos, né? Então vamos ter vários impulsos no nosso
sinal. Quando eu mostrar o gráfico, acho que vai ficar melhor de visualizar. Agora, perceba o que é que acontece quando eu igualo a minha taxa de amostragem, quando minha taxa de amostragem é igual a duas vezes essa frequência fundamental, né? E quando a gente fala de frequência da amostragem ser duas vezes a frequência do nosso sinal fundamental, frequência fundamental do nosso sinal, na verdade, essa é exatamente a definição de frequência de Nyquist. Então, a premissa é exatamente essa. O que é que vai acontecer com o nosso espectro do nosso sinal amostrado quando a minha frequência de amostragem foi igual à frequência de Nyquist, que é exatamente o que a gente queria entender no início. Como eu falei, né, a gente vai deslocar o espectro original num valor igual à frequência de amostragem, beleza? Então, aquela réplica em menos Fmax, ela vai passar aí para Fs menos Fmax, eu vou somar com o Fs, né, que é a frequência de amostragem, e aquela componente lá em Fmax mais Fmax, eu vou somar também com Fs, beleza? Então eu vou deslocar esses dois impulsos, vamos dizer assim, para a direita, eu vou somar com a frequência de amostragem. Se eu substituir Fs por 2Fmax, que é a aplicação que a gente fez lá em cima, aquele impulso negativo em menos Fmax, ele vai passar, como está mostrado aqui na fórmula, ele vai passar a ser deslocado até Fmax. Então, quando eu desloquei o primeiro impulso negativo em 2Fmax, que é a taxa de Nyquist, ele passou a ocupar o mesmo local, o mesmo valor de mais Fmax. Então a gente tem a réplica, tanto a réplica quanto o componente original do sinal na mesma posição, na mesma frequência. Então estão sobrepostos. Isso vai implicar em diversos problemas para a gente. Então, mostrando aqui fica mais fácil mostrar aqui nesse gráfico interativo, vamos analisar os cenários, né? Vamos supor que aqui em vermelho, menos FM mais FM, a gente tem o nosso espectro original, o espectro do nosso sinal senoidal. Então a gente tem um sinal senoidal de 10 Hz, né? Vamos supor. Ele vai ter essas duas componentes, uma em menos 10 Hz e outra em mais 10 Hz. Beleza. Essas em azul são as réplicas do nosso sinal, deslocadas em Fs, como eu falei. Então, vamos se concentrar nessas duas aqui, nas primeiras. Fs menos Fm e Fs mais Fm, que é exatamente tanto essa réplica, essa componente negativa e essa componente positiva deslocados pela nossa taxa de amostragem. No nosso caso, a gente está iniciando em 10. Então, veja que está coerente, né? Está em menos 10, a réplica está em zero, a componente original está em 10, a réplica está em 10 também, está em 20, deslocado em 10 Hz. E a gente tem as outras componentes, mas vamos focar nessas duas. Veja o que é que acontece quando eu vou me aproximando de 20, que é o dobro da frequência fundamental do nosso sinal original. À medida que eu vou me aproximando, aquela componente aqui, Fs menos Fm, vai se aproximando ali, né? Vai se deslocando mais ainda. Até o ponto em que, quando essa frequência é igual a 20, nosso limite ali de Nyquist, as réplicas estão sobrepostas. Eu tenho uma sobreposição de réplicas em cima do espectro original, né? Então perceba que eu tenho que tanto réplicas e sinal original, quanto réplicas com outras réplicas, elas também estão sobrepostas. E quando eu ultrapasso, né, a gente deixa de ter essa sobreposição. Então, quando eu estou em 20, essas réplicas estão sobrepostas, e quando eu ultrapasso, elas não estão. E isso vai implicar em diversos problemas para a gente, que acho que a gente consegue visualizar melhor quando a gente estiver vendo o sinal no tempo. Então, a conclusão é que a gente não pode utilizar a taxa de Nyquist porque essas réplicas vão ficar sobrepostas, tanto réplica com réplica,
quanto réplica com o sinal original. E eu vou mostrar agora o que é que acontece no tempo, que acho que fica mais fácil da gente visualizar. Olhando aqui o nosso sinal no tempo, vamos supor aquele mesmo sinal que a gente estava analisando na frequência, no espectro. Um sinal senoidal de 10 Hz e uma taxa de amostragem de 20, ou seja, uma taxa de amostragem igual à taxa de Nyquist, né? Duas vezes. Se eu amostrar o sinal com o dobro da frequência do sinal original, significa o quê? Que eu vou ter duas amostras por ciclo, né? A cada período eu vou amostrar eu vou ter duas amostras por ciclo, né? Eu vou ter ali duas amostras. Beleza. O que é que acontece se, por exemplo, minha primeira amostra coincidir com zero do nosso sinal senoidal? As próximas amostras elas vão estar sempre em zero, né? Perceba aqui que as nossas amostras aqui em vermelho, elas sempre coincidem com zero, que pela característica de ser um sinal senoidal e a gente tá usando o dobro da frequência, a gente vai pegar sinais de mesmo módulo. Vai ficar mais claro agora aqui que, por exemplo, se eu não pegasse no zero, se eu deslocasse um pouco, eu pegasse, por exemplo, meu sinal com a defasagem de, sei lá, 45 graus, eu pegaria minha primeira amostra aqui, tá? Pela característica de eu estar pegando duas amostras por ciclo, uma amostra a cada meio ciclo, né? Eu vou sempre pegar sinais de mesmo módulo, mas com sinais diferentes. Então, se por exemplo aqui eu tenho uma amplitude de mais A, essa amostra aqui é menos A. E aí eu vou replicando isso independente. Então, mesmo que eu varie aqui o lugar que eu estou pegando, eu vou ter esse problema, porque, por exemplo, meu sinal está indo de, por exemplo, de 0 a 1, meu sinal original. E minhas amostras estão, por exemplo, sempre 0,3 menos 0,3, 0,3 menos 0,3. Eu não tenho uma representação fiel do meu sinal original. A única maneira de eu ter uma representação mínima, sim, é se a minha defasagem fosse de 90 graus e minhas amostras coincidissem com os picos, né? Que aí sim eu teria mais ou menos uma representação honesta, né? Que eu sempre pegaria os picos do meu sinal. Eu não perderia informação. Se eu variar a fase, enfim, eu perderia sinal e eu não conseguiria reconstruir esse meu sinal, porque teriam várias formas, vários sinais possíveis. Essa representação não seria única. Teria várias representações possíveis para esse mesmo sinal amostrado. Agora veja o que acontece independente da minha defasagem, eu dobrar, eu mais que dobrar esse valor de taxa de amostragem. Eu vou pegar réplicas aqui com diferentes valores, né? Aqui, por exemplo, eu peguei em 0,3, aqui em 0,7, aqui em 0,9, aqui quase no pico, em 1. Compreende? Quanto maior for essa frequência, o ideal é que seja maior que o dobro, eu vou pegar em valores diferentes, né? Eu não vou pegar sempre as mesmas amostras. E eu vou ter uma representação única por esse meu sinal. Eu vou conseguir reconstruir esse meu sinal adequadamente. E é por isso que a gente, na prática, fisicamente, a gente nunca pode amostrar um sinal com exatamente a taxa de Nernst. A gente sempre tem que ter um valor maior.